E aí, testando. Tá me ouvindo bem? Amor, entra aí na live. Tá, vê se tá cortando o vídeo. Eu vi que tá com leve delay. Pessoal, estou testando aqui. Vamos. Vou guardar aí alguns minutinhos. Aqui tá com dois, a internet tá com dois tracinhos. Então, vamos lá. Mais uma live essa semana. Essa semana fiz hoje, quinta-feira, por conta que ontem eu tive um compromisso. Então sejam todos bem-vindos. Chame alguém para assistir, alguém que você ame e que quer ver vivendo mais e melhor. Como todo começo de live, eu sempre pergunto se vocês já treinaram, se vocês fizeram o treino de hoje. E eu sempre lembro que ainda tem 3 horas e meia para acabar o dia e que ainda dá tempo de você se exercitar. Coloca um fone e vai ouvir essa live enquanto você treina. Isso daí otimiza muito o tempo. Semana passada eu fiz uma live sobre os melhores exercícios da musculação para você viver mais e melhor. É uma live bem curtinha. Essa também, a de hoje também vai ser curta. Então, para quem não assistiu, corre lá no meu feed, confira. E para a próxima live, semana que vem, daí na quarta-feira, eu vou fazer uma live com uma convidada muito especial e eu vou falar sobre a prevenção de lesões em esportes, mais especificamente no hipismo, beleza? Vou aí divulgar para vocês. E a live de hoje vai ser sobre como organizar a sua semana de treino, como deixar também não só organizada a semana, mas a sessão de treino também. Isso vai depender muito do ponto de vista do professor, vai depender muito da metodologia que o técnico usa. E aí, Maia, boa noite, tudo bom? O Taba também tá aqui, boa noite. Clica aí no aviãozinho e manda para mais pessoas. E então, eu vou colocar aqui algumas questões que para mim, Renata, é importante, que pela minha trajetória profissional e também as especializações que eu fiz, os cursos que eu fiz, para mim isso é relevante e do ponto de vista, isso é muito importante frisar, como organizar sua semana de treino, sua sessão de treino do ponto de vista da saúde, da longevidade, da qualidade de vida e do bem-estar. Beleza? Eu não vou falar aqui sobre estética, sobre emagrecimento, porém, quando a gente pensa em saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade, automaticamente, consequentemente, você acaba atingindo também esses outros objetivos, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em organizar a semana de treino, a gente está pensando nos dias da semana, né? De segunda até domingo. Quanto mais dias você treinar, se manter em movimento, melhor, mas a gente sabe que às vezes isso não é possível pelo estilo de vida que a gente leva hoje, mais corrido e outros afazeres. Porém, eu sempre falo que você tem que treinar, se exercitar no mínimo 4 vezes na semana.
Porque a semana tem 7 dias, você treina 4 e daí fica 3 sem treinar. Porém, o que é essas bexiguinhas? Alguém viu essas bexiguinhas passando por aqui? Ok. Você viu, Gregório, as bexiguinhas? Não? Acho que é algum filtro que eu usei aqui. Aí, tirei. Tá, retomando aqui. Então, se você fica 4 dias, né? Faz exercício em 4 dias a semana e descansa em 3, isso é o mínimo que você deveria fazer. Lembrando que é melhor você fazer pouco do que nada, tá? Às vezes muita gente se desanima porque fala, eu só treino 2 vezes na semana. Mas assim, faça o que você consegue fazer com as ferramentas que você tem hoje, ok? Mas busque aumentar essa frequência semanal. Lembrando que esses 3 dias que você ficar sem treinar, é importante você aumentar a sua movimentação diária. Ou seja, você não vai treinar de forma planejada, estruturada, assistida por um profissional. Mas você pode caminhar, você pode subir escada, você pode se manter mais em pé, ao invés de pegar o carro, pegar a bicicleta e assim por diante. Ok? E quando a gente fala em organizar a semana de treino, tem várias formas da gente pensar nessa semana. Então, tem várias formas de você dividir os exercícios e as modalidades corporais. Uma delas é nos treinos resistidos e nos treinos aeróbicos, de resistência cardiorrespiratória. Essa é uma divisão. Os resistidos são aquelas modalidades que você levanta, que você empurra e puxa pesos para além do seu corpo, ou você utiliza o peso do seu corpo como uma carga também, que daí entra o CrossFit, a musculação, o Pilates, talvez um pouco a yoga, ok? E também tem as modalidades aeróbicas, que eu prefiro chamar de cardiorrespiratórias, que são aquelas atividades onde vai ter um estímulo maior do coração, do sistema cardiovascular, que é a corrida, a caminhada, a natação, a bicicleta e por aí adiante. Outra forma de você pensar na sua semana, de você organizar ela, é pensar se você está estimulando todas as nossas capacidades físicas. Quando você fala em capacidade física, se você der um Google, aí você vai achar 4, 5 capacidades físicas. Eu gosto de colocar 10. São elas a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a mobilidade, a agilidade, a velocidade, a coordenação, o ritmo, a consciência corporal e a resistência, ok? Então, você pode pensar, será que os exercícios que eu estou fazendo estão estimulando todas essas capacidades físicas? E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, entendeu? Então, pega essa informação e deixa ela reservada aí. Outra forma da gente pensar na nossa semana de treino também é ver se nós estamos fazendo todos os padrões e habilidades motoras, que são várias, como agachar, levantar, empurrar, puxar, saltar, rolar, girar, arremessar, avançar, caminhar, chutar, escalar e assim por diante. Se você for ver, são várias ações, né, que você pode fazer, vários movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer. E se você for parar para ver em todas essas questões que eu falei, então, se o treino ele é resistido ou se ele é aeróbico, em todas essas 10 capacidades físicas que eu falei, em todos esses padrões e habilidades motoras, que eu não falei todas, tá? Eu falei algumas, você acaba percebendo que se você treina
2 vezes na semana e uma modalidade apenas, você não consegue estimular todas essas capacidades físicas, padrões motores e assim por diante. Então, eu sempre falo que o ideal é você organizar a sua semana de treino com pelo menos 2 modalidades, sendo que uma não concorra com a outra, que uma complemente a outra. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês. A musculação, ela é uma modalidade que vai estimular mais a força muscular, mais a resistência muscular. Porém, ela não estimula muito a mobilidade e a flexibilidade. Então, seria interessante você colocar outra modalidade ou antes ou depois do treino de musculação, sessões ou um tempo de exercícios de mobilidade e flexibilidade. Ai, Renata, não, eu faço 2 vezes na semana musculação, então eu vou colocar uma vez na semana um Pilates, porque lá o Pilates eu vou conseguir estimular bem a minha mobilidade, a minha flexibilidade, meu equilíbrio e também a minha resistência muscular. Só que o Pilates, ele não vai estimular muito a força muscular, ele não vai permitir muito o aumento dessa massa muscular, que é a hipertrofia. Então vocês começam a perceber que uma modalidade apenas, uma prática corporal, ela não é capaz de estimular tudo o que nós precisamos estimular pensando em longevidade, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Ah, Renata, então eu vou colocar 2 vezes na semana musculação, uma vez na semana Pilates e eu vou caminhar. Porque daí o Pilates e a musculação são 2 modalidades resistidas, elas não estimulam muito a parte cardiorrespiratória, que eu brinco que é a musculação do nosso coração. Então, você colocando a caminhada, você vai dando esse estímulo também cardiorrespiratório. Oi, boa noite. Boa noite, Dai. Então, vamos fazer uns acenos. Então, quando você pensa na sua semana de treino, você tem que pensar o que é essa modalidade que você está fazendo, o que esse esporte que você escolheu praticar, ele está estimulando. Será que ele vai me dar força? Será que ele vai me ajudar a dar mais equilíbrio? Será que ele vai conseguir fazer com que meu coração fique forte? Lembrando que tudo o que você quer melhorar, você tem que dar uma ênfase de 3 vezes na semana. Quando a gente treina qualquer coisa que seja 2 vezes na semana, a gente vai conseguir melhorar, a gente vai conseguir progredir, só que vai chegar num momento que a gente vai dar uma estacionada e vai ficar só na manutenção. Se a gente quiser ganhos maiores, a gente tem que fazer no mínimo 3 vezes na semana. Então, vou dar um exemplo pessoal. Dia 7 de abril eu concluí uma maratona. E como que era a minha semana de treino? Eu corria 4 vezes na semana e fazia 2 treinos resistidos e descansava um dia. Esse um dia de descanso eu acho, para mim, primordial, assim, ele é muito necessário. E nesses 4 dias na semana que eu corria, cada treino era de um jeito. Um dia eu fazia longão, no outro dia eu fazia um treino de tiro, o outro dia era um treino regenerativo e o outro eu dava ênfase em subidas. Então, além de você organizar a semana pensando nas modalidades, estímulos que você está dando para o seu corpo, você tem que também pensar na sessão de treino. Por isso que o acompanhamento de um profissional de educação física faz toda a diferença. Não só para você ter mais segurança no seu treino, mas para você evoluir de forma mais rápida e eficaz. E quando eu falo, eu sou muito da musculação, eu gosto muito. E quando eu falo em organizar a sessão de treino, por exemplo, uma vez na semana, eu gosto muito de dar ênfase em aparelhos, fazer aquela musculação bem tradicional em aparelhos.
Porém, nossa vida não acontece só em aparelhos. Quem é muito, né, da musculação em aparelho, é a galera muito da estética, do bodybuilding, que nada contra. Porém, os exercícios fora de máquina, eles têm que acontecer se você quiser ter um corpo próspero, se você quiser fortalecer seu corpo nas 3 camadas, em todas as dimensões dele, tanto muscular, quanto ligamento, quanto tendão, quanto articular e assim por diante. Então, uma vez a semana, você treinar mais em máquina e no outro dia você fazer treino livre, com peso livre, estilo circuito, né, que você contemple perna e braço ao mesmo tempo, é muito mais interessante. Fica também uma semana mais dinâmica de treino, ok? Outros exemplos aqui, né, que eu coloquei, o CrossFit. Ele é uma modalidade resistida que talvez seja uma das mais completas, até porque ele é considerado um esporte. Então ele vai estimular muito a força muscular, a resistência muscular, a agilidade. Ele tem padrões motores como o arremessar, que não é difícil ser visto em outras modalidades, né, de academia. Daí vai ter em outros esportes, como o tênis, como o tênis não, o handebol, desculpa. E eu coloquei aqui também a yoga. A yoga ela vai estimular muito a resistência muscular, o equilíbrio, a flexibilidade, a mobilidade. Porém, fica faltando outras capacidades físicas e outros padrões motores de movimento. Aqui eu coloquei a corrida também. Ela estimula muito a resistência cardiorrespiratória, a agilidade, o ritmo, a velocidade. Só que ela não vai te ajudar muito na sua flexibilidade, na sua mobilidade, no seu ganho de massa muscular. Então, por isso que você, na sua semana de treino, você tem que casar modalidades. Uma mais resistida, que você pegue mais carga, que é a musculação, o crossfit, o pilates, e outra mais cardiorrespiratória, que daí vem a corrida, a natação, a caminhada, que vai estimular mais a força do seu coração. Então, agora para pensar se você está dando todos esses estímulos que eu mencionei aqui hoje. Quem pegou essa live no final, volta um pouquinho, porque eu comecei a falar em como organizar a semana de treino, parando para pensar no tipo de modalidade que você está fazendo, se ela é mais resistida ou mais aeróbica, que vai estimular mais o cardiorrespiratório, se você contempla as 10 capacidades físicas que eu trouxe aqui, como as mais importantes, a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência, só que tem outras também. E se você está estimulando todos os padrões, não todos, mas diversos padrões e habilidades motoras, como saltar, chutar, arremessar, girar, rolar, saltar, correr, caminhar, empurrar, agachar, levantar e assim por diante. Ok? Eu falo que o nosso corpo, ele existe múltiplas possibilidades de movimento e nós acabamos tendo um repertório muito pobre em movimento. É como se fosse um dicionário. Quanto mais palavras você conhece, você se comunica melhor. Assim acontece no movimento. Quanto mais habilidades motoras e padrões motores você domina, melhor você vai se movimentar. Por isso que aqui uma dica para as mães presentes. Os seus filhos, até os seus 12, 13 anos de idade, estimulem eles a fazerem diversas modalidades e modalidades diferentes, que estimulem mais a mão, que estimulem mais o pé, que estimule a criatividade, mas pelo menos um ano, deixa ele um ano e troca. E depois dos 12, 13 anos, você começar a especializar em uma modalidade, que daí você consegue aprofundar, viver a competição, viver o esporte de forma mais intensa. Eu vivi isso, né? E depois, estudando,
Eu vi que essa é a melhor forma de um adulto ser saudável e ativo. Quanto mais habilidade motora e mais senso de capacidade mesmo, de se sentir capaz de realizar um movimento, maiores as chances de você ser um adulto ativo e, consequentemente, um adulto saudável. Então, isso começa lá atrás. Porém, quem não teve esse estímulo, dá para começar hoje. E uma dessas formas é organizando a sua semana dessa forma que eu coloquei para vocês, parando para pensar se vocês estão estimulando essas capacidades físicas, esses padrões motores, essas habilidades motoras, e se o treino é resistido ou estimula mais a parte cardiorrespiratória. Beleza? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Stories, para quem quiser, ok? Espero que vocês tenham gostado, foi uma live curtinha. Semana que vem vou fazer uma live quarta-feira com uma convidada especial sobre prevenção de lesões no esporte e aguardo vocês lá. Até mais, boa noite.